Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 7. A safra mais rara. Os dois metais de maior importância são o zinco e o latão, que permitem controlar a intensidade da força. Fios de zinco conectados à gema fazem com que o espreno no interior se manifeste com mais intensidade, enquanto o latão faz com que o espreno se recolha e seu poder diminua. Lembre-se de que uma gema deve ser devidamente infundida depois da captura do espreno. Orifícios feitos na gema são ideais para o uso apropriado dos arames da gaiola, contanto que a estrutura não rache e haja risco de liberar o espreno. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a Coalização de Monarcas, Uritiru, Gezevan, 1175. Vel se aproximou de Alai Sadeias. Ouvira falar da astúcia da mulher, da competência. Por isso, ficou surpresa ao notar a exaustão dela. E Alai Sadeias era uma mulher de altura mediana. Embora nunca houvesse sido renomada como alguém de grande beleza, parecia ter murchado desde a última vez que Shalom a vira. Usava um vestido elegante da última moda, bordado nas laterais, mas que parecia pender em seu corpo como um manto pendurado na parede de uma taverna. Suas bochechas estavam fundas e macilentas, e ela segurava uma taça de vinho vazia. Então, você finalmente veio até mim, disse ela. Vel hesitou. O que aquilo significava? Ataque agora. Invoque a espada. Arranque aqueles olhos presunçosos do crânio dela. Mas Vel não levaria em conta apenas sua vontade. Elas tinham um importante equilíbrio. As três nunca faziam o que apenas uma delas queria, não em relação a uma decisão tão importante. Então Vel se conteve. Radiante não queria matar Ealai. Ela era honrada demais. Mas e Shala? Ainda não, Pensou Shala. Fale com ela primeiro. Descubra o que ela sabe. Sendo assim, Vel fez uma mesura, mantendo a personagem. Minha rainha. E Alai estalou os dedos e o guarda se retirou com o restante dos cultistas, fechando a porta. Ela não era do tipo assustado, e Alai Sadeias. Embora Vel houvesse notado que existia uma porta na parede do outro lado da sala, atrás da mulher, talvez uma rota de fuga. E Alai se sentou, deixando Vel manter a mesura. Não pretendo ser rainha, disse ela, por fim. Isso é uma mentira perpetuada por alguns dos meus seguidores mais entusiasmados. Quem, então, a senhora apoia para o trono? Certamente não o usurpador Dalinar, nem a sobrinha que ele indicou de modo ilegal. E Alai contemplava Vel, que lentamente se levantou da mesura. No passado, apoiei o herdeiro, o filho de Elokar, neto de Gavilar, o legítimo rei. Ele é só um menino, não tem nem 6 anos. Então deve-se agir com urgência para resgatá-lo das garras da sua tia e tio-avô, os ratos que o depuseram. Me apoiar não é interromper a linhagem, mas trabalhar para uma união aletiana melhor, estável e certa. Disse Alai. Inteligente. Sob tal disfarce, Alai podia fingir que era uma humilde patriota. Wise. Por que parecia tão assombrada? O mero fantasma do que um dia foi. A morte de Sadeias e a reviravolta traiçoeira do exército de Amaron a haviam afetado profundamente. Teriam esses eventos encorajado uma espiral de decadência? Mais importante, quem era o espião que aquela mulher tinha próximo a Dalinar? E Alai se levantou, deixando que a taça de vinho rolasse e se estilhaçasse no chão. Passou por Vel rumo à arca próxima e levantou a tampa, revelando uma dúzia ou mais de garrafas de vinho, cada uma com uma cor diferente. Enquanto Alai olhava as garrafas, Vel estendeu a mão para o lado e começou a invocar a espada fractal. Não para atacar, mas porque Padrão estava com Adolin. O ato de invocá-la daria a Padrão uma indicação de onde ela estava. Parou quase de imediato para impedir que a espada se materializasse. Adolin ia querer ir atrás dela. Infelizmente, atacar a fortaleza de Alai seria mais perigoso do que surpreender um grupo de conspiradores no abismo. Dalinar não tinha autoridade ali,
Muito embora a iluminação que Shallan prendera a Adolin impedisse que ele fosse reconhecido, Vel não sabia se ele se arriscaria a agir abertamente. Você aprecia vinhos? Perguntou Ialai. Não estou com muita sede, Luminosa, disse Vel. Mesmo assim, faça-me companhia. Vel se pôs ao lado dela, olhando para a seleção de vinhos. É uma coleção e tanto. Sim, concordou Ialai, selecionando uma garrafa de líquido transparente, provavelmente álcool de grãos. Sem infusão, a cor não indicava o gosto nem a potência. Eu solicito amostras das safras que passam pelos acampamentos de guerra. É um dos poucos luxos que estas terras tormentosas esquecidas pelos arautos podem oferecer. Ela encheu uma pequena taça. Na mesma hora, Vel percebeu que estava errada. O líquido não tinha o odor imediatamente avassalador de uma safra dos papaguampas. Na verdade, sentiu um aroma frutado misturado a um ligeiro fedor de álcool. Curioso, Ialai a ofereceu primeiro para Vel, que pegou a taça e tomou um gole. Tinha um gosto agudamente doce, como um vinho de sobremesa. Como tinham deixado transparente, a maioria dos vinhos de frutas tinha um colorido natural. Não tem medo de estar envenenado? Perguntou Ialai. Por que eu deveria ficar com medo? Luminosa, isso foi preparado para mim, e há muitos que querem me ver morta. Ficar perto de mim pode ser perigoso. Como o ataque no abismo mais cedo. Não é o primeiro ataque desse tipo, respondeu ela, embora Vel não soubesse de outros que Dalinar houvesse ordenado. É estranho quão facilmente meus inimigos me atacam em abismos escuros e silenciosos. No entanto, levou muito tempo para que me atacassem nos meus aposentos. Ela encarou Vel. Danação! A mulher sabia o que Vel fora fazer ali. Ialai bebeu um longo gole. O que você achou do vinho? É agradável. Só isso. Ialai levantou a taça, inspecionando as últimas gotas. É doce, fermentado de uma fruta, não de grãos. Isso me lembra de visitas às vinícolas de Gavelar. Eu diria que é uma safra letiana, resgatada antes da queda do reino, feita de cimberejas. A polpa da fruta é transparente, e eles tomam muito cuidado ao remover a casca, revelando o que de fato está no interior. Sim, ela suspeitava mesmo. Depois de um momento de deliberação, Shallan emergiu. Se o que havia pela frente eram jogos de palavras, então era ela quem deveria estar no controle. Ialai selecionou outra garrafa, dessa vez uma de cor laranja pálido. Como foi que você teve acesso a documentos tão importantes quanto os esquemas de Navone? Em geral, ela é extremamente discreta com isso. Não por medo de que alguém os roube, mas porque gosta de fazer revelações dramáticas. Não posso revelar minhas fontes. A senhora certamente compreende a importância de proteger as identidades daqueles que a servem. Shallan fingiu pensar. Embora talvez eu possa compartilhar um nome, se receber um em troca. Alguém que você tem perto do rei. Uma maneira de nós duas termos mais acesso ao círculo íntimo de Colin. Um pouco desajeitada, observou Vel. Tem certeza de que quer estar no controle neste momento? Ialai sorriu. Então entregou a Shallan uma pequena taça do vinho laranja. Ela o provou. Achou fraco e sem gosto. Então, perguntou Ialai, provando da própria taça. É fraco. Impotente. Mas sinto um gosto estranho. Um toque de azedume. Uma perturbação que deveria ser exterminada da safra. E ainda assim tem uma cara tão boa. Um laranja decente, para ser apreciado por crianças. E por aqueles que agem como elas. Perfeito para pessoas que desejam manter as aparências diante dos outros. E então o azedume. É isso que essa safra realmente é. Não é? Horrível, independentemente das aparências. Com que finalidade? De que adianta dar um rótulo tão belo a um vinho tão inferior? Pode enganar alguns, por algum tempo. Respondeu Ialai. Permitir que o vinicultor ganhe uma vantagem rápida e fácil sobre a competição. Mas cedo ou tarde descobrirão que ele é uma fraude. E sua criação será descartada em favor de uma safra verdadeiramente forte ou nobre. Alegações ousadas. Comentou Shallan. É melhor torcer para que o vinicultor não a escute. Ele pode ficar irritado. Que fique. Nós duas sabemos bem o que ele é. Enquanto Ialai se movia para servir uma terceira taça, Shallan começou a invocar a espada fractal novamente, dando ao padrão outra pista para indicar sua direção. Materialize-a por completo, pensou Vel. Ataque. É para isso que queremos usar nossos poderes, pensou Radiante. Se começarmos a seguir esse caminho, onde vamos parar? Estariam elas de fato servindo a Dalinar Kholin ao agir contra suas ordens explícitas?
Ele não queria aquilo. Deveria querer, mas não queria. Ah, pronto. Perfeito. E Alai segurava uma taça com um líquido azul escuro. Dessa vez, não a ofereceu a Shallan primeiro e provou um gole. Uma safra maravilhosa, mas a última do seu tipo. Todas as outras garrafas foram destruídas em um incêndio. Depois de hoje, até mesmo este pouquinho vai acabar. Você parece tão resignada, Disse Shallan. A Yalai Sadeias de quem ouvi falar teria revirado reinos à procura de outra garrafa de uma safra que tanto ama, sem nunca se render. Aquela Yalai não estava nem de longe tão cansada. Respondeu ela, deixando a mão cair. Como se o peso do copo de vinho fosse de algum modo grande demais. Eu lutei por muito tempo. E agora estou sozinha. Às vezes, parece que até as sombras trabalham contra mim. E Yalai selecionou uma garrafa de cachaça de papagompas. Shallan pôde sentir o aroma assim que ela tirou a tampa. E a ofereceu. Acredito que isso seja seu tipo. Invisível. Mortal. Shallan não aceitou a bebida. Vamos logo com isso, disse Yalai. Vocês mataram Tanadal quando ele tentou negociar. Então não posso tentar isso. Vocês caçaram Vamai e o assassinaram depois que ele fugiu, e haveria pouca chance de que eu sobrevivesse se fizesse o mesmo. Achei que poderia estar segura se me escondesse por um tempo. Mas aqui está você. Invisível. Mortal. Doce sabedoria de Bata. Shallan estivera levando aquela conversa partindo do pressuposto de que Yalai sabia que ela era uma agente de Dalinar. Não era o caso, de jeito nenhum. E Yalai a via como uma agente de Mírase, do Sangue Spectrus. Você matou Tanadal, Disse Shallan. E Yalai deu uma gargalhada. Ele disse isso a você? Foi? Então quer dizer que eles mentem para os próprios companheiros? Mírase não havia dito especificamente que Yalai matara Tanadal, mas dera a entender isso. Vel trincou os dentes, frustrada. Havia ido até ali por conta própria. Sim, Mírase estava sempre dando pistas do que ele e os Sangue Spectrus queriam, mas Vel não o servia. Havia começado aquela missão pelo bem de Aletikar e de Adolin. Vá em frente, disse Yalai. Termine logo com isso. Vel estendeu a mão para o lado, invocando sua espada fractal. E Yalai deixou cair a garrafa de cachaça de papagompas, sobressaltando-se instintivamente. Embora esprenos de medo fervilhassem do chão, ela apenas fechou os olhos. Ah! Disse uma voz animada na mente de Vel. Já estávamos chegando, Vel. O que estamos fazendo? Eles pelo menos contaram a você por que decidiram que precisávamos morrer, perguntou Yalai. Porque odiavam Gavilar. E Amaron, eu e Tanadal, quando ficamos sabendo dos segredos. O que nos Filhos da Honra os assusta? Vel hesitou. Você a encontrou, exclamou o padrão na mente dela. Você tem a prova, como Dalinar queria. Depois disso, eles vão enviar você atrás de Restares, disse Yalai. Mas vão vigiá-la, para o caso de você chegar muito longe, descobrir demais a ponto de ameaçá-los. Já se perguntou o que eles querem? O que esperam conseguir com o fim do mundo? Poder, disse Vel. Ah, o nebuloso poder. Não, é algo mais específico do que isso. A maioria dos Filhos da Honra apenas quer seus deuses de volta. Mas Gavilar tinha muito mais em mente. Vislumbrava mundos inteiros. Conte-me mais, disse Vel. Gritos ressoaram fora da sala. Vel olhou para a porta a tempo de ver uma espada fractal brilhante atravessar a tranca. Adolin, usando o rosto falso que ela lhe dera, abriu a porta com um chute um segundo depois. Várias pessoas entraram em seguida. Soldados e 5 dos agentes teceluzes de Shallan. Quando eu estiver morta, sibilou Yalai. Não deixe que vasculhem meus aposentos antes de você. Procure a safra mais rara. Ela é exótica. Não me venha com charadas, disseram as 3. Quero respostas. O que os Sangue Spectrus estão tentando fazer? Yalai fechou os olhos. Vá em frente. As 3 dispensaram a espada. Eu voto contra matá-la, pensou Vel. Matá-la significaria que havia sido manipulada por Mírase. Vel detestava essa ideia. Você não vai morrer hoje. Eu tenho mais perguntas. Yalai manteve os olhos fechados. Eu não vou conseguir responder. Eles não vão deixar. Shallan emergiu, acalmando-se, enquanto vários soldados cercavam Yalai às pressas. Vel e Radiante recuaram, ambas satisfeitas com o desfecho. Elas eram donas de si mesmas. Não pertenciam a Mírase. Ela balançou a cabeça e trotou até Adolin. Então dispensou o rosto ilusório dele com um toque. Precisava vê-lo como ele mesmo. Qual delas é você? Perguntou ele,
baixinho, dando a ela uma bolsa de esferas infundidas. Shallan. Ela enfiou a bolsinha de esferas na bolsa maior que um soldado buscara para ela junto à parede. Shallan olhou para trás e viu os soldados amarrando Yalai. Mais uma vez, ficou impressionada com quão esvaziada a mulher parecia. Adolin puxou Shallan para perto. Ela confessou. Ela enrolou. Respondeu Shallan. Mas acho que consigo argumentar com Dalinar afirmando que o que ela disse constitui traição. Ela queria depor Jasnah e colocar o filho de Elhokar no trono. Gavinor é jovem demais. Ela o guiaria. Continuou Shallan. É por isso que é uma traidora. Ela quer o poder. Wise. Yalai havia falado como se aquele plano estivesse no passado. Como se, naquele momento, estivesse lutando apenas pela sobrevivência. Teriam os sangue espectros de fato matado os grão-príncipes Tanadal e Vamá. Bem, com ela sob custódia, talvez possamos fazer com que seus exércitos se retirem. Não podemos nos dar ao luxo de travar uma guerra com os nossos neste momento, disse Adolin. Ishinah. Chamou Shallan, atraindo a atenção de um de seus agentes. A mulher aletiana baixa se aproximou depressa. Estava com Shallan havia mais de um ano e ao lado de Vatar, o líder dos desertores que Shallan recrutara. Era uma das pessoas em que as três mais confiavam. Sim, luminosa. Pegue Vatar e Berilo. Vá com esses soldados e certifique-se de que não deixem Yalai falar com ninguém. Amordassem-na se necessário. Ela sabe como influenciar as pessoas. Pode deixar. A senhora quer colocar a ilusão nela primeiro. O plano de contingência para a extração era simples. Usariam teciluminação para parecerem guardas da casa Sadeia, se fazer com que Yalai se passasse por alguma pessoa de baixo escalão. Atravessariam os portões com facilidade após terem capturado a grã-princesa bem debaixo dos olhos vigilantes dos guardas dela. Sim, Disse Shallan, acenando para que os soldados se aproximassem com a mulher. Yalai caminhava com os olhos fechados, ainda com seu ar fatalista. Shallan pegou-a pelo braço, então expirou e permitiu que a teciluminação a cercasse, alterando sua aparência para que se parecesse com um dos desenhos que Shallan havia feito recentemente. Uma cozinheira com bochechas rosadas e sorriso largo. Yalai não merecia um rosto tão gentil, tampouco um tratamento tão leve. Shallan sentiu uma inesperada pontada de nojo ao tocá-la. Aquela criatura e seu marido haviam tramado e executado um plano terrível para atrair Dalinar. Mesmo depois da mudança para Úritiro, Yalai havia se esforçado para miná-lo a cada oportunidade. Se aquela mulher houvesse conseguido o que queria, Adolin teria morrido antes que Shallan o conhecesse. E agora eles iriam apenas levá-la para jogar mais jogos. Shallan a soltou e enfiou a mão na bolsa. Contudo, foi Radiante que emergiu, agarrou Yalai pelo braço e a arrastou até os soldados de Adolin, entregando-a. Leve-a com os outros, disse Adolin. vocês pegaram o resto dos conspiradores? Perguntou Shallan, caminhando de volta até ele. Eles tentaram escapar pela porta lateral quando invadimos, mas acho que conseguimos encurralar todos. Ishinah e os soldados, os homens de Adolin, escolhidos a dedo entre os melhores, conduziram Yalai, disfarçada e presa, através da porta. A grã-princesa partiu com um ar abatido. Adolin, com os lábios franzidos, a observou ir embora. Você está pensando que nunca deveríamos ter permitido que ela deixasse Úritiro. Disse Shallan. Que teria sido mais fácil se tivéssemos acabado com ela e com a ameaça que representava antes que ela chegasse tão longe. Estou pensando que talvez seja melhor não tomar esse caminho. Retrucou Adolin. Talvez já tenhamos tomado. Quando você... Adolin franziu os lábios. Não tenho as respostas agora, disse ele, por fim. Não sei se já tive um dia, mas temos que revirar este palácio rapidamente. Meu pai pode querer mais provas do que sua palavra, e seria bastante útil se pudéssemos apresentar diários ou cartas incriminadoras. Shallan assentiu, acenando para Gaz e Rubro. Ela os acompanharia na revista do local. No entanto, o que pensar do que Yalai havia dito? Procure pela safra mais rara. Shallan espiou os vinhos dispostos na bancada da arca. Por que falar em enigmas? Adolin e os outros estavam chegando. Pensou Shallan. Ela não queria que eles entendessem. Raios, a mulher havia ficado paranoica. Mas por que confiar em Shallan? Eu não vou conseguir responder. Eles não vão deixar. Adolin, tem algo de errado aqui. Com Yalai,
Com minha presença aqui, com... Ela se interrompeu quando gritos soaram da antecâmara. Shallan correu até lá, temerosa. Encontrou Yalai Sadeias no chão, com espuma escorrendo do canto da boca. Os soldados encaravam a cena, horrorizados. A grã-princesa fitava o teto com olhos sem vida. Estava morta. Kaladin atravessou a fumaça que subia da mansão e desceu até onde as pessoas da cidade estavam sendo ameaçadas pelo moldado estranho e seus soldados. Avistou o Aber, o jardineiro da mansão, sendo esmagado contra o solo com uma bota no rosto. Isso é obviamente uma armadilha, disse Sil na mente de Kaladin. Aquele moldado sabe exatamente o que fazer para atrair a atenção de um corredor dos ventos. Atacar inocentes. Ela tinha razão. Kaladin se obrigou a descer cuidadosamente a certa distância. O moldado havia aberto um buraco na parede junto da entrada lateral da mansão. Embora as chamas lambessem os andares superiores da estrutura, a sala estava escura e o fogo ainda não a havia alcançado. Pelo menos, não completamente. Assim que Kaladin pousou, os cantores soltaram o Aber e os outros, então recuaram pelo buraco na parede de pedra. 5 soldados. 3 com espadas, 2 com lanças. Notou Kaladin. O moldado carregou um prisioneiro ao entrar no edifício. O homem era magro e tinha um rosto cadavérico. Havia levado um corte na barriga, que sangrava. Godek, o dançarino de precipícios. Sua luz das tempestades aparentemente se esgotara. Que as tempestades permitissem que ainda estivesse vivo. O moldado queria usá-lo como isca. Então havia uma boa chance de que estivesse mesmo. Kaladin foi até a parede quebrada. Você quer lutar comigo, moldado? Pode vir. Vamos começar logo. A criatura, oculta pelas sombras no interior do edifício, rosnou alguma coisa na própria linguagem rítmica. Um dos soldados traduziu. Vou enfrentá-lo aqui dentro, onde você não pode fugir voando. Pequeno corredor dos ventos. Pode vir. Eu não estou gostando disso, disse Sil. Concordo. Sussurrou Kaladin. Esteja pronta para pedir ajuda. Ele se projetou ligeiramente para cima a fim de ficar um pouco mais leve ao andar. Então se aproximou com cautela do edifício em chamas. Aquela sala enorme um dia havia sido a câmara de jantar, onde o pai de Kaladin comia com Roshone e falava sobre ladrões e concessões. Algumas partes do teto haviam queimado, o fogo consumindo o de cima. Esprenos de chama dançavam ao longo da madeira com um deleite frenético. O moldado robusto estava à frente, com 2 soldados de cada lado. Eles avançaram para flanquear Kaladin. Onde estava o 5º soldado? Ali, perto de uma mesa virada, mexendo em algo que brilhava com uma luz preta púrpura. Luz do vazio. Espere. Aquilo era um fabrial. A luz diminuiu de repente. Os poderes de Kaladin desapareceram. Ele sentiu uma estranha sensação de abafamento, como se algo pesado houvesse sido colocado sobre sua consciência. Voltou a sentir todo o peso do próprio corpo, sua projeção cancelada. Sil arquejou e a lança dele evaporou-se enquanto ela se tornava um espreno. E quando Kaladin tentou invocar a espada de novo, nada aconteceu. Deu um passo rápido para trás para tentar escapar do estranho fabrial, mas os soldados correram para cercá-lo. Kaladin achara que podia vencê-los facilmente, mas contara com sua lança fractal e seus poderes para isso. Raios! Esforçou-se para criar uma projeção. Luz das tempestades ainda rugia dentro dele e o impedia de precisar respirar a fumaça acre, mas algo suprimia suas outras habilidades. O moldado gargalhou e falou em aletiano. Radiante, você conta demais com seus poderes. Sem eles, o que você é? Um filho de camponês sem nenhum treinamento de verdade na arte da guerra ou... Kaladin se jogou contra o soldado à direita. O movimento súbito fez com que o cantor gritasse e caísse para trás. Kaladin arrancou a lança dele. Então, em um movimento fluido, brandiu-a em uma investida com as 2 mãos, empalando um segundo soldado. Os 2 homens à esquerda se recuperaram e investiram contra ele. Kaladin sentiu o vento envolvê-lo ao girar entre os 2, afastando com a base da lança uma espada apontada para baixo. Com a ponta da lança,
Uma segunda espada, esta apontada para o alto. Metal encontrou madeira com um barulho familiar, e Kaladin terminou o giro arremessando as duas lâminas para longe. Desventrou um homem e o empurrou contra o outro, que cambaleou e caiu diante do seu aliado. Os soldados eram bem treinados, mas ainda não haviam testemunhado muitos combates de verdade. Como ficou claro pelo modo como o cantor restante ficou paralisado ao observar os amigos morrendo. Kaladin continuou se movendo, quase sem pensar, e varou o quarto soldado no pescoço. Pronto. Pensou quando a esperada fita de luz vermelha disparou na direção dele. Ele vai me atacar pelas costas de novo. Kaladin soltou a lança, puxou uma faca de arremesso do cinto e se virou. Golpeou com a faca no ar pouco antes de o moldado aparecer, acertando a pequena lâmina no pescoço da criatura, no ângulo entre dois pedaços da carapaça. O moldado soltou um urro de choque e dor, os olhos arregalados. O fogo fez a madeira do teto se partir e cinzas ardentes caíram enquanto o enorme moldado desabou como uma árvore cortada, as tábuas do chão tremendo sob o impacto. Por sorte, nenhuma fita de luz vermelha surgiu daquela vez. Que alívio, disse Sil, pousando no ombro de Kaladin. Pelo visto, se você o pegar antes de ele se teleportar, dá para chegar a matá-lo. Pelo menos até que a tempestade eterna o faça renascer. Completou Kaladin, conferindo os cantores que havia matado. Fora o soldado morrendo lentamente devido à ferida na barriga, Kaladin havia deixado apenas 2 vivos. O que havia empurrado e o quinto, do outro lado da sala, que ativara o Fabrial. O primeiro fugira pelo enorme buraco na parede. O outro deixara o Fabrial e estava se movendo lentamente para o lado, com a espada desembainhada e olhos arregalados. O homem estava tentando chegar até Godek, talvez para usá-lo como refém. Na contenda, o dançarino de precipícios ferido havia caído no chão ao lado da casca do corpo abandonado, depois que o moldado havia se teleportado até Kaladin. No momento, Godek estava se movendo, mas não por conta própria. Uma figura pequena e desengonçada puxava o dançarino de precipícios por uma perna, arrastando-o lentamente para longe da luta. Kaladin não havia visto Lift se esgueirar para dentro do recinto, mas a verdade era que ela costumava aparecer onde menos esperavam. Leve-o pelo buraco, Lift, disse Kaladin, indo na direção do último cantor. Seus poderes também foram suprimidos? Sim, disse ela. O que eles fizeram com a gente? Também estou extremamente curiosa em relação a isso, disse Sil, zunindo até o dispositivo no chão, composto por uma gema coberta por peças de metal e pousada em pernas de tripé. Este Fabrial é muito estranho. Kaladin apontou a lança para o último cantor, que, hesitante, soltou a espada e levantou as mãos. Ele tinha um padrão cutâneo irregular em vermelho e preto. O que é aquele Fabrial? Perguntou Kaladin. Eu. O soldado engoliu em seco. Eu não sei. Me mandaram girar a gema na base para ativá-la. Ela é energizada por luz do vazio. Eu nunca vi nada assim. Observou Sil. Kaladin olhou para a fumaça no teto. Lift. Deixa comigo, disse ela, correndo até o dispositivo enquanto Kaladin vigiava o soldado. Um segundo depois, os poderes de Kaladin retornaram. Ele suspirou de alívio, embora isso tenha feito a luz das tempestades sair como uma baforada. Ali perto, Godek arquejou, inconscientemente inspirando luz das tempestades, e sua ferida começou a se curar. Fortalecido pela luz, Kaladin agarrou o soldado e o levantou, infundindo o suficiente para fazer com que ele flutuasse. Eu mandei você sair da cidade. Rosnou Kaladin em voz baixa. Estou memorizando seu rosto, seu padrão, seu fedor. Se nos encontrarmos de novo, vou jogá-lo para o alto com tanta luz das tempestades que você vai ter bastante tempo para pensar no que fez durante a queda. Entendido? O cantor assentiu, murmurando uma melodia conciliatória. Kaladin o empurrou, sugando de volta sua luz das tempestades, se fazendo com que o homem caísse no chão. Ele fugiu pelo buraco aos tropeços. Havia outro humano aqui, disse Lift, um olhos claros idoso vestido de mendigo. Eu estava vigiando de fora do edifício e vi quando ele entrou aqui com Godek. Pouco tempo depois,
Aquele moldado quebrou a parede e saiu carregando Godek. Mas eu não vi o outro homem. Roshone, o antigo senhor da cidade, havia dito a Dalinar que pretendia vasculhar o abrigo de tempestade da mansão para libertar os moradores aprisionados. Embora não se orgulhasse disso, Kaladin hesitou. Mas quando Sil olhou, ele cerrou os dentes e assentiu. Contanto que seja o certo. Pensou. Vou encontrá-lo. Disse Kaladin. Fique com Godek até que ele se recupere. Então leve aquele Fabrial para a luminosa Navani. Ela vai achá-lo bem interessante. Shallan removeu a ilusão, revelando o rosto de Alai. Saliva pingava dos lábios dela. Um dos homens de Adolin conferiu o pulso da mulher, confirmando. Ela estava morta mesmo. Danassan, praguejou Adolin, com um ar impotente, pairando sobre o corpo. O que aconteceu? Nós não fizemos isso, pensou o véu. Nós decidimos não matá-la, certo? Eu. A mente de Shallan começou a ficar confusa. Tudo parecia confuso. Ela havia feito aquilo. Bem que queria. Mas não fora ela. Fora. Ela sabia se controlar. Não fui eu. Pensou Shallan. Estava razoavelmente certa daquilo. Então o que aconteceu? Perguntou o Radiante. Ela deve ter sido envenenada. Disse Vatar, inclinando-se para baixo. Letaniga. Mesmo depois de muitos meses como escudeiro e depois como agente de Shallan, o antigo desertor não parecia se encaixar com os soldados de Adolin. Vatar era rude demais. Não era desleixado, mas, ao contrário dos homens de Adolin, não se importava muito com elegância e aparência polida. Demonstrava seu desdém deixando o casaco aberto e o cabelo desgrenhado. Já vi uma pessoa morrer assim, luminosa. No exército de Sadeias, um oficial estava contrabandeando e vendendo suprimentos. Quando finalmente foi descoberto, ele se envenenou em vez de ser capturado. Eu não a vi fazer isso, disse Ishna, envergonhada. Sinto muito. Pelos ovos de Nali, murmurou um dos soldados de Adolin. Isso vai pegar mal, não vai? É exatamente o que o Espinho Negro não queria. Outro cadáver Sadeias nas nossas mãos. Adolin respirou fundo. Temos provas suficientes para que ela fosse enforcada. Meu pai simplesmente vai ter que aceitar. Vamos trazer tropas para os acampamentos de guerra para garantir que os soldados dela não criem problemas. Raios! Essa bagunça devia ter sido limpa meses atrás. Ele apontou para vários soldados. Revistem os outros conspiradores em busca de veneno e amordacem todos eles. Shallan vai disfarçar o corpo como um tapete ou algo assim para que possamos sair. Jen e Nathan, revistem as coisas de Alai na sala ao lado para ver se conseguem encontrar alguma evidência útil. Não. Protestou Shallan. Adolin parou para encará-la. Eu vou revistar as coisas de Alai na sala ao lado. Eu sei o que devo procurar e seus soldados não sabem. Você cuida dos prisioneiros e vasculha o resto do edifício. Boa ideia, disse Adolin. Ele esfregou a testa, mas sorriu. Talvez por ver o pequeno espreno de ansiedade que apareceu perto dela, como uma cruz preta se retorcendo. Não se preocupe. Toda missão tem alguns empecilhos. Shallan assentiu, mais para tranquilizá-lo do que para indicar seus verdadeiros sentimentos. Enquanto os soldados saíam para cumprir as ordens dele, ela se ajoelhou junto ao corpo de Alai. Ishna se juntou a ela. Luminosa, a senhora precisa de alguma coisa. Ela não comeu veneno, comeu? Perguntou Shallan em voz baixa. Não dá para ter certeza. Respondeu Ishna. Mas eu sei um pouco sobre Letaniga. Ela corou. Bem, eu sei um bocado. Minha gangue a usava para matar rivais. É difícil de fazer, porque é preciso deixar as folhas secando, depois preparar uma goma delas para obter a potência total. Enfim, comer não é a melhor maneira. Se conseguir botar no sangue, contudo, mata rapidamente. Ela se interrompeu, franzindo a testa. Talvez por perceber, como Shallan havia percebido, que Alai morreu muito rápido. Shallan também conhecia a Letaniga. Estudara venenos recentemente. Será que eu conseguiria identificar uma ferida de alfinete? Refletiu, ajoelhando-se ao lado do cadáver. De qualquer modo, suspeitava que Alai estivera certa.
Os sangue-espectros não haviam confiado em Shallan para matá-la e enviaram uma segunda lâmina para cuidar do trabalho. O que significava que eles tinham um agente entre os guardas de Adulin ou entre os agentes da própria Shallan. Sentiu o estômago revirar ao pensar na possibilidade. E essa pessoa era diferente da que supostamente espionava para Yalai no círculo mais próximo de Dalinar. Raios! Shallan não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Reviste o corpo. Sussurrou Shallan para Ishnah. Veja se consegue encontrar evidências de que a própria Yalai se envenenou ou de que outra pessoa a matou. Sim, luminosa. Shallan voltou depressa para a sala com a arca de vinhos. Gaz e Rubro já estavam juntando as coisas de Yalai. Raios! Será que podia confiar naqueles dois? De qualquer modo, Yalai estivera certa. E era possível que aquela sala guardasse segredos que Miraise não queria que Shallan descobrisse. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.